Então, acho legal pensar, né? E aí fica de lição de casa. Qual que é a sua principal ferida em relação a dinheiro? Né? Se você se lembra de um evento específico ou de uma sensação, às vezes a gente passa por traumas tão grandes que o, o nosso cérebro esquece daquilo propositalmente, que é para a gente não continuar sofrendo. Então, se você não lembrar de um evento específico, de uma memória específica, não tem problema. Pode pensar quando na sua memória mais antiga, o máximo de antiga que você conseguir ir, o que que eu senti sobre dinheiro, o que que eu acreditei sobre dinheiro, e se você conseguir lembrar da memória específica, melhor, mas se não, não tem problema. O interessante é saber o que que isso fez você acreditar sobre si mesmo, sobre dinheiro e sobre a vida de um modo geral. Então, quando a gente faz essa volta, né, no nosso passado, quando a gente começa a olhar para o nosso passado, é quando a gente se depara com essa criança interior vou dar no meu exemplo, é essa menina acho que eu tinha uns 12 anos, que sentiu que o pai ter sido mandado embora e que a gente perder a casa que a gente tinha significava que eu não valia, que o meu valor era a casa que eu morava. Então, por que existe esse conceito de criança interior, né? Porque essa menina, como eu não recebi o que eu precisava ter recebido nessa época para conseguir lidar com aquela experiência derivada daquele evento, essa criança ela nunca amadurece. Ela continua ali aflita, sofrendo, porque é uma parte nossa que não recebeu o acolhimento que deveria, ou gostaria, ou precisaria ter recebido. Então, como essa criança ainda não se curou, ela fica aparecendo porque ela quer se curar. E como que a gente percebe que a criança interior está aparecendo, né? Quando a gente, por exemplo, tem medo de olhar nosso extrato bancário, que é um pouco essa atitude infantil, né? Quando você vai falar uma coisa a gente vai falar uma coisa para os nossos filhos que eles não querem ouvir, eles tampam os ouvidos ou bate a porta do quarto, sei lá. Essa é uma atitude infantil, quando você não quer lidar com aquilo. Então, se você tem medo de olhar seu extrato bancário, se você não faz a sua conciliação, se você não quer saber quanto dinheiro você tem, se você prefere não olhar para sua dívida, isso são todas reações infantis que são sinais de que ali existe uma criança interior que está ferida. E aí você consegue, então, né, tentar através da sua memória, e também existe um workshop que chama Reprograme Sua Infância, que tem uma meditação para cada fase da infância, que é muito legal por isso, porque daí se você consegue lembrar, nossa, isso começou, essa sensação de desespero com relação ao dinheiro, essa ideia de que eu não quero ver meu extrato, eu não quero saber, que eu não quero entender de dinheiro, quero que seja, quando mais ou menos ela começou? Ah, eu acho que eu tinha, no meu caso eu tenho isso mais claro, porque já estou mais avançada nesse processo, mas se não, você pode pensar, foi na minha adolescência. Aí tem uma meditação lá para adolescência, que é um tipo de regressão que faz você voltar naquela fase e reprogramar aquilo que te aconteceu. Então, seja o extrato, a conciliação bancária, investir, o que quer que seja, qual que é a ação referente à sua vida financeira que você está tendo uma reação infantil, seja de evitar, de fugir, de não querer saber, ou de achar que é dever dos outros, que isso não é função sua. E aí isso é um bom sinal de que existe uma criança interior que tá ferida.
qual que é quais são, né, algumas sugestões de exercícios que você pode fazer quando você se deparar com essa criança interior. Então, o exemplo que você deu, Fabi, de conversar com ela, que é um exercício que eu faço quando eu vou fazer minha conciliação bancária e tal, eu sempre converso com a minha criança interior, eu falo, não, olha, veja bem, aqui, eu sei que aquilo aconteceu naquela época, né? Isso foi antes, isso é agora, essa é a nossa realidade, esse é o nosso planejamento, por isso eu acho legal fazer o planejamento também da vida rica, porque aí você consegue trazer isso para uma versão mais madura sua, de eu tenho um plano, isso aqui é o passo um, passo dois, passo três que eu vou fazer para chegar nesse plano. Você pode se abraçar, que daí é um exercício somático que é muito legal de você pegar, você pode colocar uma mão assim embaixo do braço aqui e a outra mão no seu ombro e você se abraçar, que é um jeito de você acolher essa criança, falar tipo, não, ó, eu tô aqui, eu adulta, tô cuidando dessa criança. Você pode se tem alguma coisa que você gostava de comer ou de fazer quando você era criança, você pode pegar aquilo. Então, não sei, se você tinha costume quando você era criança de comer bisnaguinha com manteiga. Então, nesse momento que você sabe que a sua criança interior vai ser ativada, você vai lá e faz a bisnaguinha com manteiga que ela gostava. Então, são coisas que parecem bobas, mas são jeitos de você acolher essa e reconhecer essa criança interior, porque ela só aparece na vida adulta porque ela está querendo se curar, ela está querendo que alguém escute ela, ela está querendo que alguém dê para ela aquilo que não deram naquela época. Então, essas pequenas coisas como a comida ou não sei, escrever num papel de carta, o papel de carta é uma coisa muito da minha infância, mas são essas pequenas coisas que fazem você mostrar para sua criança interior que você está no processo de curá-la, que você está no processo de dar para ela aquilo que ela deveria ter recebido, e isso faz com que ela comece a se acalmar e ela vai aos poucos se calando e vai aos poucos se integrando com a sua versão adulta, né? Se a criança interior é uma parte nossa que ainda não amadureceu, conforme ela vai amadurecendo, eu vou ficando inteira adulta e muito mais pronta para lidar com as situações e muito mais pronta para materializar mais dinheiro.